Olá, alunos. Este é o primeiro vídeo da nossa primeira aula de revisão para a próxima prova. Caso queiram acompanhar pelo livro, refere-se ao capítulo 10, na página 238. Como sempre recomendo, mantenham lápis e papel por perto, façam as anotações que acharem necessárias e bons estudos. A palavra trigonometria vem do grego antigo, onde tri significa três, gono significa ângulo e metria é a medição. É a parte da matemática dedicada ao estudo das relações métricas existentes entre os lados e os ângulos de um triângulo. Não se sabe exatamente quando surgiu a trigonometria, mas acredita-se que tenha sido por volta do século IV ou V, motivada pela necessidade de resolver problemas relativos a distâncias que não poderiam ser medidas diretamente, como as relativas à astronomia e agrimensura. Bom, o que vem a ser a agrimensura, né? A agrimensura é a técnica de medição de terras e campos. Agri, de agricultura, e mensura, de mensurar, medir. A propósito, hoje, 4 de junho, é o dia do engenheiro agrimensor. Vocês podem observar aqui nessas fotos, aqui do lado, né? Um agrimensor utilizando um instrumento típico desta profissão, que é o teodolito. Frequentemente esse instrumento aparece nos problemas de trigonometria que veremos mais adiante. Bom, gente, não dá para começar um estudo de trigonometria sem falar desse cara aqui, né? O famoso Pitágoras e seu teorema igualmente famoso. Vocês devem estar lembrados disso. A gente já viu isso aí lá pelo capítulo 5, no início do ano. Diz o seguinte, olha, o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Só para relembrar, né? Um triângulo é dito retângulo quando ele tem um ângulo reto, né? Que é um ângulo de 90 graus. O símbolo do ângulo reto é esse quadradinho aqui com um pontinho dentro. Geralmente a gente chama esse vértice que tem o ângulo reto, a gente chama de A, e os outros de B e C. Tá indiferente aí, tanto faz que o B ou o C estejam nessas posições que eu estou indicando. O importante é manter a coerência aí para coincidir, né, com a fórmula e facilitar a memorização. Tá? O lado oposto ao ângulo reto, que é o maior lado, por sinal, de um triângulo retângulo, ele recebe o nome especial de hipotenusa, vocês lembram bem disso, né? E a gente representa pela letra A minúsculo, tá? E os outros lados são chamados indistintamente de catetos. Tá? Então, o cateto B e o cateto C, tanto faz, a ordem aqui não importa não, tá? O importante mesmo é você lembrar desta relação aqui, que é o que caracteriza o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos então ver uma questão resolvida para empregar o teorema de Pitágoras. A figura a seguir representa uma escada de 5 metros de comprimento. Aqui está a escada, 5 metros de comprimento, que está apoiada em uma parede. Aqui está a parede, né? Enquanto sua base, a base da escada está aqui, né? Está posicionada a 3 metros de distância dessa mesma parede. Aqui está, né, a distância em relação à parede. Determine a altura H do topo da escada, né, o topo da escada é a parte de cima, em relação ao chão. Bom, nada demais, né? Um exercício bastante simples. Apenas lembrando aqui que neste exercício, né, o autor já deu o desenho para a gente. Mas é muito comum nos problemas de trigonometria a gente ter apenas o enunciado. Então eu aconselho sempre vocês, ao lerem o enunciado e terem certeza que entenderam, realizar o desenho antes de resolver. Tá? Mas tudo bem, aqui como o desenho já está pronto, vamos aproveitá-lo. Observamos que trata-se de um triângulo retângulo, está aqui, né? A parede forma um ângulo reto com o chão, e o lado oposto ao ângulo reto é o maior lado desse triângulo retângulo, tá? Que mede aqui 5 metros, que é justamente a hipotenusa. Tá? Os outros lados, que são esse de 3 metros
e o outro desconhecido, de medida H, são os chamados catetos. Tá? Então temos aqui a hipotenusa vale 5 metros, os catetos valem 3 metros, catetos, vou botar aqui, né? Catetos 3 metros e H metros. A gente não sabe ainda isso que ele está perguntando para a gente. Então, pela relação de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, ou seja, 5 ao quadrado, é igual à soma, aí você coloca um sinal de mais, dos quadrados dos catetos. Então, um dos catetos é H ao quadrado e 3 ao quadrado, que é o outro cateto. Agora é só resolver esta equação, onde aparece apenas, olha, essa letrinha aqui, H, que é o que a gente quer descobrir. Tá? Podemos então fazer o seguinte, olha, 5 ao quadrado dá 25, o 3 ao quadrado são 9, a gente passa ele para o outro membro, vai ficar menos 9. Isso vai ser igual ao que restou aqui, que foi H ao quadrado. Ora, 25 menos 9, 16. Né? Isso é igual a H ao quadrado. Para saber o valor de H, basta extrair a raiz quadrada de 16, que todos vocês sabem, né? Que a raiz quadrada de 16, a raiz quadrada positiva, claro, né? Vai ser 4. Portanto, 4, né? Na verdade, 4 metros, né? Porque todas as unidades, as medidas aqui foram dadas em metros, é a altura desta parede em relação ao topo da escada. Bom, mas o assunto de hoje são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Razão, gente, vocês devem estar lembrados, razão é simplesmente divisão. É dividir um valor pelo outro, geralmente para fazer uma comparação. A gente chama, em matemática, a gente chama de razão. Tá? Então, a razão entre as medidas dos lados de um triângulo depende da medida do ângulo considerado. Até fiz um desenho aqui para vocês, para explicar melhor isso. Deixa eu ver se está por aqui. Não é esse, não, é esse aqui. Bom, vejam bem, nós temos aqui dois triângulos. Aliás, nessa primeira figura aqui, né, essa azul aqui, eu fiz um triângulo. Na verdade, são 3 triângulos sobrepostos. Vocês observem que tem um ângulo aqui de 30 graus. Tá? E esse triângulo menor, que é o AGC, tem as medidas aqui. Ó. O segmento GC é 0,58 e o segmento de AG é 1,15. Se a gente dividir este valor aqui, 0,58, dividir por 1,15, a gente vai encontrar um valor de 0,5. Tá? Mas, vejam, na verdade, se eu também dividir este valor aqui desse triângulo maior, 1,15, e dividir por este outro valor aqui, que é 2,31, também vai dar um valor muito próximo. Tá? A precisão aqui depende do desenho, né? Mas vai dar um valor assim muito próximo também de 0,5. E o mesmo vai acontecer se eu considerar esse triângulo maior aqui, que vai até aqui a letra F, tá? E este cateto aqui é 1,73. Se eu pegar esse valor 1,73 e dividir por 3,46, também vou encontrar um valor muito próximo de 0,5. Tá? Bom, como em todos esses casos trata-se de um cateto oposto a esse ângulo de 30 graus, tá? Olha, esse cateto aqui é oposto ao ângulo de 30 graus. Este outro cateto aqui também é oposto ao ângulo de 30 graus. E este outro cateto aqui, olha, grandão, também é oposto ao ângulo de 30 graus. As divisões que eu fiz foi sempre em relação à hipotenusa. Então, olha, esse 0,58 eu dividi por 1,15, que é a hipotenusa desse triângulo pequeno. Depois, peguei 1,15 e dividi por 2,31, que é a hipotenusa deste triângulo médio. E, finalmente, peguei o 1,73 e dividi por 3,46, que é a hipotenusa do triângulo maior.
Tá? Em todos os casos eu encontrei um valor de 0,5. Tá? Então a gente chega à conclusão que não depende do tamanho do triângulo. O que depende, na verdade, essas medições dependem do valor do ângulo. Vocês podem inclusive ver aqui neste outro desenho que eu fiz aqui embaixo, onde eu utilizei outras medidas. Tá? Então, por exemplo, aqui, olha, esse triângulo menor, tá? Ele tem uma hipotenusa de 8,32 e o cateto oposto a esse ângulo aqui, que neste caso agora é de 33 graus, é 4,49. Se eu pegar esse 4,49, que é o cateto oposto, e dividir por 8,32, que é a hipotenusa, vou encontrar um valor aproximadamente de 0,544, mais ou menos isso. Tá? Muito próximo disso aqui. Muito bem. Observe que não é mais 0,5, já deu um outro valor, agora é 0,544. Por quê? Porque antes eram 30 graus, agora não. Agora são 33 graus. Ou seja, para cada novo valor de ângulo, eu vou encontrar um novo valor da razão, da divisão, né, do cateto oposto pela hipotenusa. Tá? Então isso é que chama-se de razão trigonométrica. E tem uma utilidade tremenda. Às vezes a gente olha assim a primeira vez e não percebe a utilidade disso. Tá? Deixa eu voltar aqui no desenho anterior. Deixe-me ver aqui onde é que ele está. Aqui. Tá? Muito bem. Então essas razões, elas, assim, os matemáticos trabalharam com elas já há muitos séculos atrás, milênios na verdade, né? Desde aí por volta de 200 antes de Cristo já se conhecia isso, tá? E deram nomes especiais a essas razões, tá? A primeira, que foi o exemplo que a gente acabou de ver, a medida do cateto oposto dividida pela hipotenusa, eles deram o nome de seno, né? Seno de alfa, porque esse alfa aqui representa o ângulo, né? Vocês viram que no exemplo uma hora era 30 graus, depois foi 33 graus, então genericamente estamos chamando aqui de alfa. Tá? Agora, quando mede o cateto adjacente pela hipotenusa, eles chamaram de cosseno de alfa. E quando mede o cateto oposto pelo cateto adjacente, dividindo, né, a razão, então recebeu o nome de tangente de alfa. Tá? Então essas são as três principais razões trigonométricas que nós vamos considerar agora. Bom, isso só fica claro mesmo quando a gente começa a praticar, né? Então eu preparei aqui alguns exercícios para vocês, começando aqui por esse número 2, que pede para a gente determinar o valor de seno de alfa. Olha só, seno de alfa, nos triângulos a seguir. Bom, vamos olhar com cuidado, né? Identificar logo quem é alfa. Alfa é este ângulo aqui. Qual é o valor dele? Não sabemos, mas também não precisa. Tá? A gente vai determinar o valor do seno, ou seja, da razão. Tá? Vou até escrever aqui, olha, seno, né? É a razão, ou seja, é a divisão entre o cateto oposto, vou chamar aqui de CO, pela hipotenusa. Tá? Vou chamar aqui de IP. Tá? Então, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Oposto é para onde ele está olhando, ele está olhando para cá. Tá? Então é o 3, né? Então é o 3, cateto oposto é o 3. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o ângulo oposto ao ângulo reto, é o maior lado do triângulo, né? Aliás, é o lado oposto ao ângulo reto. O maior lado do triângulo, que é esse daqui. Tá? Então é 5. Portanto, já respondemos a questão da letra A. Né? 3/5 é o seno deste ângulo alfa aqui. Eu esqueci de escrever o alfa aqui, olha. O seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, 3 dividido por 5. Tá, e na letra B? Na letra B também, ó, o cateto oposto ao ângulo alfa é esse aqui, e a hipotenusa é esta aqui. Ah, professor, e aqui na letra C, dá para você me ajudar? Cateto oposto. Ih, rapaz, não tem o valor. E agora? Aí você vai descobrir usando Pitágoras, tá? Você vai usar Pitágoras e descobrir quanto é que vale este pedacinho aqui para poder você concluir o exercício.
E na letra D, quem é o cateto oposto? Cateto oposto é 5. E quem é a hipotenusa? E caramba, também não tem. De novo, você vai usar Pitágoras, tá? De novo, você vai usar Pitágoras, descobrir o valor da hipotenusa. Aliás, é Pitágoras, né? Pitágoras, dividir o valor encontrar o valor da hipotenusa para concluir o exercício. O exercício número 3 é semelhante ao anterior, tá? A diferença agora é que ele está pedindo, olha, o cosseno de alfa. Cosseno, como vocês lembram, vou botar aqui, olha, cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, vou chamar de CA, dividido pela hipotenusa. Tá? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então aqui na letra A, tranquilo. O que significa adjacente? Adjacente, em matemática, né, significa que está coladinho, que está ao lado. Observa que o ângulo alfa está aqui, tá? E o cateto que está ao lado dele, coladinho com ele, é este cateto aqui, ó, tá? É chamado de adjacente. O outro era o oposto, tá? O oposto é o que era para onde ele estava olhando, tá? Ele estava olhando para cá, então esse era o oposto, mas não é o oposto que a gente quer. A gente agora quer o adjacente. Então o adjacente é o que está coladinho aqui com ele. Ah, professor, mas esse lado aqui também está coladinho. É, mas esse aqui não é cateto, tá? Esse aqui é hipotenusa, esse aqui não vale. Hipotenusa é sempre hipotenusa. Cateto mesmo é esse cara aqui, né? E adjacente porque ele está coladinho com o ângulo alfa, tá bom? O procedimento é idêntico com relação às outras, né? A letra B, a letra C e a letra D. Se tiver faltando algum elemento, você já sabe, é só usar Pitágoras e partir para o abraço. Bom, e para finalizar esta primeira série de exercícios, o número 4 pede para determinar o valor da tangente de alfa nos triângulos a seguir. Apenas para lembrar a vocês, tangente de alfa é a razão entre o cateto oposto, chamado de CO, dividido pelo cateto adjacente, CA. Tá? Tem gente que, para lembrar isso, fala assim, olha, tangente, que significa assim, ó, tem gente que toma coca. É uma brincadeira que o pessoal faz para não esquecer dessa fórmula. Então a tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá bom? Então, como você já sabe o que é oposto e adjacente, é só fazer o exercício. Aqui, ângulo alfa está aqui. Cateto oposto é esse daqui. Cateto adjacente é este aqui, ó, o cateto que está ao lado, coladinho com o ângulo alfa, é o adjacente. Então, quanto é a tangente deste ângulo alfa aqui? Né? Vai ser o cateto oposto, que é 6, dividido pelo cateto adjacente, que é 8. O professor tem que simplificar. Olha, eu sempre peço para o aluno simplificar. Tá? A gente sempre deve expressar as frações ordinárias de uma forma irredutível, né? Como são dois números pares, ambos são divisíveis por 2, 6 por 2 vai dar 3, 8 por 2 vai dar 4. Então 3 quartos, tá, é o valor da tangente de alfa. Aí se eu quiser colocar em decimal, posso colocar? Pode, também pode. Geralmente nas tabelas de trigonometria, que a gente vai ver daqui a pouco, os valores aparecem expressos não em frações, mas através de números decimais com vírgula, tá? Então 3 quartos vai dar 0,75, tá? É o valor. Pode, se fosse numa prova, você poderia colocar assim ou assim, tá bom? Agora eu nunca aceito assim, porque ainda dá para simplificar, tá certo? Muito bem, então vamos partir agora para esse exercício resolvido, que é um exercício um pouquinho mais elaborado. Ele diz o seguinte, olha, considerando seno de alfa igual a 6 sétimos, determine as medidas dos lados do triângulo a seguir. Bom, está aqui o triângulo, um lado ele já deu, que é 12, mas está faltando este lado aqui, que ele chamou de x, e esse outro aqui, que ele chamou de y. Então a coisa fica aparentemente meio complicada, porque você tem um triângulo, só tem uma medida que foi dada, e ele está pedindo duas medidas desconhecidas, o x e o y. Ah, professor, então não vai dar não, ele só deu uma informação
Na verdade ele não deu apenas uma informação, ele deu duas. Né? Ele disse que este lado aqui mede 12, mas ele também disse que o seno do ângulo alfa é 6 sétimos. E é isso aqui que vai nos salvar, né, de resolver esse problema. Como vocês lembram, né, o seno de um ângulo alfa qualquer é sempre dado pela razão entre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ora, quem é o cateto oposto ao ângulo alfa aqui no nosso triângulo? O cateto oposto é para onde ele está olhando. Ele está olhando para o 12, né? Então, aqui em cima eu vou escrever 12. Tá, e quanto é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado maior, é o lado oposto ao ângulo reto, é o y, a gente não sabe o valor. Tudo bem, vamos escrever aqui y. Mas ele disse que o seno de alfa é igual a 6 sétimos. Olha, ele está falando isso aqui. Tá? Então a gente vai escrever 6 sétimos. Poxa, agora vai ficar fácil, porque isso aqui é uma igualdade entre duas razões. Tá? Isso é conhecido como proporção. Tá? Então a gente vai só se preocupar com esse pedacinho aqui. Tá? Uma propriedade importante das proporções diz assim que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, que todo mundo lembra como sendo multiplicar cruzado, né? Então, y vezes 6, tá? Eu posso escrever aqui 6y é igual a 7 vezes 12. Vou escrever aqui 7 vezes 12. Muito bem. E quanto é o valor de y? Bom, é só eu isolar o y e esse 6 que está aqui eu passo para o outro lado dividindo. Tá? Então vai ficar 7 vezes 12 dividido por 6. Professor, por que você não multiplica logo 7 vezes 12? Gente, olha, isso é uma questão de opção, de método, tá? Se você gosta de multiplicar logo, pode multiplicar e depois dividir por 6, não tem nenhum problema. Eu já falei isso em sala de aula, eu sempre prefiro fazer assim, porque a gente ganha tempo fazendo simplificações. Por exemplo, aqui, olha, eu vejo que o 12 é divisível por 6, então eu simplifico. 6 dividido por 6 dá 1. E 12 dividido por 6 dá 2. Então eu corto esse 12 e sobrou apenas 2 aqui. Olha. O resultado dessa conta vai me dizer o seguinte, que y, tá, vai valer 2 vezes, olha, 2 vezes 7. 2 vezes 7 são 14. Então a gente acabou de descobrir o valor de y sem fazer contas assim muito complicadas. Tá? Eu aconselho sempre vocês treinarem esse método aqui de simplificação, que isso ajuda muito, faz a gente ganhar tempo na hora de fazer as contas, tá? Ah, tá bom, professor, mas você descobriu o valor de y, está faltando ainda o valor de x. Bom, o valor de x é tranquilo, né? O valor de x aí você pode usar a relação de Pitágoras, porque agora a gente já tem assim, a gente já sabe que a hipotenusa vale 14, olha, tá? E a relação de Pitágoras diz que a hipotenusa, que é 14 elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um dos catetos é x, então eu boto x ao quadrado. E o outro cateto é 12, está aqui escrito. Tá? Então eu boto 12 ao quadrado. Tá certo? Muito bem. E agora, professor? E agora é só fazer as contas. O 14 ao quadrado, esse 12 ao quadrado aqui, eu passo para o outro membro, vai ficar menos 12 ao quadrado. Tá? Isso é igual a x ao quadrado. Tá bom? Aí você que vai fazer, vai terminar esse exercíciozinho aí. Depois você, quando encontrar comigo, você me fala qual foi o resultado que deu. Tá? Mas é a parte bastante fácil aí desse exercício. Bom, e agora? Bom, e agora com você. Né? Tem os exercícios aqui, número 5, determine as medidas dos lados de cada triângulo a seguir. Então, para cada um desses triângulos, uma hora ele deu o seno aqui na letra A, na letra B ele deu o cosseno, na letra C ele deu o tangente, e na letra D ele deu o cosseno de beta. Tá? Muito bem, é só você localizar direitinho os elementos que tem no triângulo, tá? E fazer um método parecido com esse que eu acabei de fazer agora. Tá bom? Observe que em todos os triângulos estão faltando dois elementos, x
e y, né? Então aqui era x e y, tá faltando aqui. Aqui também é y e x, tá? E também aqui na letra D, faltando x e faltando y, tá certo? O procedimento é o mesmo. Bom, gente, agora a gente avança um pouco mais e vamos falar um pouquinho de tabela trigonométrica. Se você pensar bem, vejam, por exemplo, nesse exercício anterior que a gente andou fazendo aí, vocês andaram fazendo na verdade, né? Observem que ele deu vários valores de seno de alfa, cosseno de beta. Uma hora é 1/2, outra hora é raiz de 2 dividido por 2. Outra hora aqui a tangente de alfa é igual a raiz de 3. Cosseno de beta é igual a 3/5. Esses valores não foram assim inventados, tá? Os valores das razões trigonométricas, desde muitos séculos atrás, mais de 2000 anos, tá? Eles são, os matemáticos montaram tabelas com todos os ângulos, de 0 até 90, e calcularam pacientemente o seno, o cosseno e a tangente de cada um deles, tá? Hoje em dia, essas tabelas são pouco usadas porque as calculadoras, né, qualquer calculadora aí, por mais baratinha que seja, ela já tem essa tabela internamente, né? Então, mas antigamente não, antigamente essas tabelas eram impressas em livros, né? E os matemáticos consultavam a tabelinha na hora que precisava. Então a finalidade agora é a gente entender essa tabela, tá bom? A primeira tabela trigonométrica remonta ao século II a.C., tá? E foi construída por um astrônomo que contribuiu significativamente para a trigonometria. O nome desse astrônomo era Hiparco de Nicéia, tá bom? Esse cara tinha muita paciência, né, de montar essa tabelona aí, tá? Aqui a gente nessa figura a gente só está vendo só um pedaço dela, tá? E com a precisão que a gente fala é a quantidade de casas decimais, tá? Observa aqui que as casas decimais são apenas 3 casas decimais, 0,035. Aqui, 19 graus, 0,326. 3 casas decimais. Tá? Mas as tabelas assim que os matemáticos criaram inicialmente eram muito mais precisas. Tá? Tinham 10 casas decimais. Das calculadoras hoje em dia tem pelo menos 14 casas decimais. Tá? Muita precisão mesmo. Tá bom? A gente vai aprender agora como é que a gente vai manusear com essas tabelas. Bom, a gente vai ver a utilidade dessas tabelas através de um exercício resolvido, que diz o seguinte, olha, um avião levanta voo sob um ângulo de 18 graus. 18 graus, vou marcar aqui. A que altura a aeronave se encontra? A que altura a aeronave se encontra após percorrer 35 quilômetros mantendo esse mesmo ângulo? Tá certo? Vamos lá. Eu já deixei esse desenho aqui pronto para facilitar a nossa resolução. Tá? Então tá aqui o aviãozinho. Ele tá, né, ele vem da pista e chega nesse momento aqui, ele adota um ângulo de 18 graus e inicia a decolagem. Tá? Então ele vai voando nesse mesmo ângulo, não muda nunca, tá? Durante 35 quilômetros. Tá? Quando ele chegar nesses 35 quilômetros, aí ele pergunta que altura ele já está, né, em relação ao chão, evidentemente. Tá? Bom, aí você vê, ele disse que o ângulo que o avião fez foi de 18 graus e que ele percorreu 35 quilômetros. Pelo desenho já dá para perceber que o que você tem aqui é uma hipotenusa. Essa hipotenusa mede 35. Tá? E o que a gente precisa saber é a medida desse cateto aqui, que a gente chamou aqui de x. Tá? Então é um problema de triângulo-retângulo utilizando razão trigonométrica. Neste caso, como esse ângulo, esse lado x aqui é na verdade o cateto oposto ao ângulo que foi dado, o ângulo de 18 graus, tá? E o caminho, né, a trajetória do avião aqui é na verdade a hipotenusa, então o mais adequado, né, é a gente usar o seno. Né? Por quê? Porque o seno de um ângulo alfa, tá? Vou botar aqui o seno de alfa, é igual ao cateto oposto, CO, dividido pela hipotenusa.
Tá. Muito bem. E pelo triângulo, a gente está vendo que o cateto oposto, ele mede x. A gente não sabe ainda, é o que a gente quer descobrir. Mas a hipotenusa, a gente sabe, é 35. Né? 35 quilômetros nesse caso. Tá bom. E agora, como é que eu faço? Agora eu vou ter que ir lá na tabela. Tá? Vocês podem consultar aí no livro de vocês. A tabela está na página 244 até a página 245. Se você olhar aí na, tabela, na página 244, você vai descobrir que o seno, tá, de 18 graus, neste caso aqui, alfa está valendo 18 graus. O seno de 18 graus, ele mede 0,309. Tá? Então, vou escrever aqui, 0,309. Tá? Agora ficou fácil. Né? Eu só vou concentrar minha atenção nesta parte aqui. Ó, uma simples equação de primeiro grau, tá? Onde eu preciso descobrir o valor de x. Né? É claro que para continuar resolvendo isso aqui, você vai isolar o x, deixa ele aqui, tá? E esse 35 aqui, a gente vai passar para o outro lado. Como ele aqui está dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Tá? Então vai ficar assim, 0,309 vezes 35. Tá? O resultado desta conta aqui é que vai dar o valor de x, que é a altura, né, que o avião está desenvolvendo. Tá bom? Fazendo essa continha aí, você vai ver que vai ser 10,815. Então vou escrever aqui, x vai ser igual a 10,815. Tá? Mas o que significa isso? Significa quilômetros. Tá? 10,815 quilômetros. Isso significa 10.000, né, 815 metros, se a gente fosse expressar em metros, né? É a altura do avião, se ele mantiver esse comportamento aí dito pelo problema. Aliás, eu tenho aqui no livro de vocês, tem aí esse fluxograma, a gente chama de fluxograma esse desenho aqui, tá? Que mostra assim o passo a passo para se resolver um problema de trigonometria. Tá? Ele usa como exemplo esse próprio exercício que a gente acabou de fazer. Então, a primeira coisa, faça um esboço da situação. Sempre façam isso. Tá? É problema de trigonometria? Faça um esboço. Se não tiver desenho nenhum, você faz o seu lendo com cuidado o enunciado. Faz o desenhozinho, isso ajuda muito a você a traçar a sua maneira de resolver. Tá? Segundo passo, coloque o seu esboço em todas as informações dadas no enunciado. Né? Vai buscando no enunciado e vai anotando. O ângulo, 18 graus. A altura é o que a gente quer saber. Tá? A hipotenusa, 35 quilômetros e assim por diante. Identifique o dado procurado por uma variável. Né? No caso ali é a altura, então chamou aqui de x. Depois, verifique qual a relação trigonométrica, seno, cosseno ou tangente, é a mais conveniente. Tá? Sempre você tem que parar para pensar isso. Se você escolher a relação equivocada, você vai errar a resolução. Tá? A gente concluiu lá, olhando para o desenho, que o mais adequado era usar o seno. Por isso que a gente escreveu lá o seno de 18. Tá? Então, o próximo passo, você vai equacionar o problema e resolvê-lo. Né? Você viu que a gente antes foi lá na tabela, descobriu que o valor lá era 0,309, tá? Formou a equação e conseguiu resolver o problema. Tá? Como último passo, ele diz aqui o número 6, dê a resposta ao problema e não se esqueça das unidades de medida solicitadas. Tá bom? É sempre bom verificar direitinho de novo no enunciado, senão a gente pode correr o risco de errar. Ele acerta tudo nos cálculos e erra na hora de dar a resposta. Bom, gente, então agora é com vocês, tá? Tenho passando exercícios aqui, o exercício 7, 8, 9 e 10. Vocês devem seguir esse fluxograma que a gente acabou de ver. Né? Tudo bem, na letra, o número 7, letras A e B, não precisa fazer o desenho, porque o desenho já está pronto. Tá? Mas vocês vão fazer todos eles, 7, 8, 9 e 10, consultando a tabela. Leiam os enunciados com cuidado, façam o desenho, no caso do 8, 9 e do 10, tá? E sigam o passo a passo para encontrar as respostas.
tá bom? Também selecionei aqui o exercício número 11, que também já tem um desenho, tá? Mas observa o seguinte, ele diz, olha, considere o triângulo para responder às perguntas a seguir. Qual é a pergunta? Pergunta A, qual é o valor de seno de alfa, seno de beta? Se possível, utilize uma calculadora. Vejam, agora não é para consultar na tabela. A gente vai utilizar os valores das medidas do triângulo que foram dadas, né? 5, 13 para a hipotenusa, 12 aqui para o cateto, e sempre tendo cuidado de olhar quem é que ele está falando. Uma hora ele fala alfa, outra hora ele fala beta, tenha muito cuidado na hora de ler os enunciados. Tá? Então, utilize uma calculadora e encontre os valores adequados. Eu sugiro, inclusive, que depois que vocês fizerem esse exercício, comparem com a tabela de vocês, aí do livro, da página 344, 345, para ver se os valores que vocês encontraram, né, são parecidos com os valores lá da tabela, tá? Porque o da calculadora vai ter mais precisão, tá bom? Muito bem. Seguindo adiante, eu só preciso dizer a vocês o seguinte, que a gente conclui aqui essa primeira parte, tá? No próximo vídeo a gente vai ver as razões trigonométricas dos ângulos notáveis, tá? Existem certos ângulos, vocês já conhecem isso, mas a gente vai só rever, né? Os chamados ângulos notáveis, que a gente vai precisar saber de cor, tá? E também vamos ver assim o que a gente chama de identidade fundamental da trigonometria. É uma pequena fórmula, muito fácil por sinal, tá? Mas que nos ajuda assim a resolver uma série de problemas aí de trigonometria, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.